mas talvez tenha dado de não falar mais a favor da vacina, por mais que o senhor não acredite. Mas se o senhor não acredita... Não é não acreditar. Eu abri para quem quisesse tomar. E abri a bula da Pfizer. Só isso, mais nada. Você acha que eu podia esconder uma informação dessa? É justo eu esconder uma informação dessa? Se descobrir lá na frente, vamos supor que tem efeito colateral vira jacaré, né? Foi de expressão. Aquele presidente não falou isso. Bora abrir o jogo, pô. Presidente... Outra. Vai, fala. Vamos tocar o barco, pô. Esse Brasil é fantástico. Você viu os números da economia? Cara, desemprego, inflação. Eu vi uma coisa que me chamou a atenção, que eu tava querendo falar contigo aí sobre isso. Que assim, a gente apresentou um déficit no superávit fiscal. Como é que é? Não sei o que primário. Como é o nome? Superávit primário. Isso. Que é assim... É o gasto, é o arrecadado versus gasto. Exatamente. Positivo. E a gente teve um déficit nos últimos 8 anos e temos esse ano uma previsão de ter um superávit. Né? Eu vi que a gente aumentou que o senhor está falando da curva de Laffer, sei lá, que a gente aumentou a receita em quase 67 bilhões, né? E com uma economia de 30 bilhões nos gastos totais. Eu vi mais ou menos esses números no próprio site, no Gov, lá. Você quer ver uma coisa? No site do governo. Você pega as prefeituras que já foram administradas pelo PT. Tem um excesso de servidores. O servidor não gosta que eu fale isso. Mas daí isso faz levar o salário lá para baixo. Por exemplo, a empresa já desceu o cacete em mim, porque eu vou repetir o que eu falei aqui. Eu não crio emprego. Quem cria emprego é a iniciativa privada. Eu só crio emprego quando crio o cargo em comissão ou abro o concurso público. Nós começamos no meu governo... Ou facilita a iniciativa privada. Isso você bateu onde que interessa, né? Eu comecei meu governo extinguindo quase 30 mil cargos em comissão. 30 mil cargos em comissão, comecei meu governo. O cargo em comissão, o que é? Eu posso botar você lá... O senhor pode me colocar lá para trabalhar de qualquer coisa? Desce de 1 a 6. Tem alguns pequenos critérios, mas bota em curso superior, bota desce 6. O que você vai fazer? Não interessa. Tá? Isso aí é a maneira de você botar pessoas também que você tem a liberdade e confia para trabalhar. Sim, existe estado positivo, mas você pode botar apadrinhados. O que tinha na presidência da República, cargo em comissão de cara que há anos não ia na presidência da República. Tá? E aqui tem ministro que ligou pessoalmente pro empregado. Peraí, você está há 2 anos sem comparecer aqui. Mas a sua indicação fulano de tal. Daí, esse fulano de tal ligar para manter o cara empregado. Mas o cara está em Rondônia e está empregado aqui em Brasília. Isso você está falando é interessante. Foi um começo traumático, que gente importante tinha 10 cargos em comissão lá em Brasília que ninguém trabalhava, ninguém ia para lá. Botamos para quebrar, vai trabalhar. É o que está em Itaipu Nacional. Quando o Silvio Luna for para lá, o que acontece? A nata de Itaipu Nacional, que era em Foz do Iguaçu, morava em Brasília, tinha gente, morava em Curitiba, tinha gente que voltava todo dia de avião, ganhava diária para isso. A senhora Janja, esposa do Lula, era empregada em Itaipu Nacional e trabalhava em Curitiba. O que eu falei para o general Silvio Luna lá? Ele foi transferido aos poucos, todo mundo para Foz do Iguaçu. Todos. Quer ser diretor, vai ter que trabalhar aqui. Servidor tem que trabalhar aqui. Ela foi a última a deixar Curitiba, para dizer que estou perseguindo ela. Depois ela pediu demissão e casou com o Lula. Tá? Era assim que funcionava muitas estatais pelo Brasil, cargos em comissão. E, pessoal, quando cortamos 30 mil cargos em comissão, partiu até do Nix Lorenzoni essa ideia, né? Você que passou a dar valor. Eu passei a ter menos cargos em comissão, quero botar gente que funcione aqui no meu ministério. E não ter 30 caras sobrando aqui, 200 lá. Uhum. Foi traumático o nosso governo. Para mudar o negócio, choque de realidade. Não é no papo. A grande reforma administrativa foi essa daí. Diminuiu o número de servidores. Diminuiu a folha de pagamento. Sem trauma, ninguém mandou ninguém embora. O comissionado foi embora. Não tinha estabilidade, mas o servidor com estabilidade ficou lá. Agora inventaram esses dias, por exemplo, aí que o nosso ministro da Educação deu poderes a reitores
demitir via PAD, né, processo administrativo disciplinar, servidores estáveis. Não é verdade. Não é verdade. Sempre o reitor foi a última instância para demissão, ou não, sempre foi. E quando você muda uma portaria, por exemplo, às vezes você é obrigado, antes de mudar a portaria, a mudar o decreto. E mais ainda, ele criou mais uma instância para o servidor recorrer, que é o próprio ministro. Olha, se foi absolvido, acabou. O reitor deixa o cara no serviço dele. Se ele foi condenado a perder emprego, tem mais uma instância que é o próprio ministro, para exatamente evitar perseguições. E ele é massacrado porque fez uma nova portaria para cumprir um decreto que foi reeditado com pequenas alterações, para poder ter o PAD. Agora, nós sabemos que na universidade tem o reitor, geralmente é de esquerda. Geralmente, 90% é de esquerda. E tem poder, sim, de demitir. Com o devido processo legal. Mas esse processo legal não é o reitor que vai demitir. Entra a Controladoria Geral da União para participar do processo de demissão. Daí o pessoal massacra o ministro da Educação, dizendo que deu poderes aos reitores, que grande maioria são de esquerda, para demitir quem é de direita. Não é verdade. E sabemos qual ex-ministro que faz essa fofoca para atrapalhar o governo. Entendi. O presidente, sobre... A gente estava falando antes aqui, que o senhor até ficou meio chateado quando eu chamei de PEC Kamikaze, é que eu não sei o nome dela, e ela é o que... Foi assim que veio. Ela basicamente, pelo que eu vi, ela funciona... Ela é um dispositivo para o presidente poder decretar uma espécie de estado de emergência e, portanto, furar teto... E para poder injetar essa grana na economia. Se você furar teto, a resposta do mercado vem de imediato. O dólar vai lá para cima. Mas isso não é um dispositivo perigoso? Porque assim, dia o senhor vai deixar de ser presidente da República. Não, mas essa PEC tem um limite para ela funcionar. Tem uma data para ela funcionar, tá certo? Então nós fizemos tudo isso com responsabilidade. O Paulo Guedes é um cara extremamente zeloso com o ministério dele. Pô, fura teto. Na verdade, nós furamos em 2020, 700 bilhões de reais. Com responsabilidade. Dá merda isso aí? Dá pra te prender? Não dá merda porque foi garantido em lei. Tá. E emenda a Constituição. A gente não vai dar pedaladas aqui. Todo mundo tem responsabilidade ali. Nós entramos para mudar o destino do Brasil. Imagina se não tivesse pandemia, a guerra lá fora, a crise hidrológica o ano passado, onde o Brasil estaria. O Brasil vai ser um dos poucos países esse ano com PIB positivo. Inflação, ladeira abaixo. PIB para cima. O desemprego... Inflação, ladeira abaixo? A gente tá num sufoco. Não, mas aí, chegou a bater 12%. Agora a projeção para 7% no ano. Porra, eu tô esperançoso. Porque está tendo deflação. São números, eu não estou falando até de projeções futuríssimas, né? É do momento. Combustível, energia elétrica, telefone, transporte. Dá pra gente esperar, então, uma inflação de 7%, você falou, no fim do ano? Talvez um pouquinho mais no corrente ano. Tá. Mas a inflação vai ser menor que os Estados Unidos. Quem podia esperar isso? Agora, olhem, para a gente não fugir muito do assunto ideológico, o que está acontecendo com a nossa Argentina. E por quê? Com o nosso Chile. E por quê? Escolhas erradas. Optaram pelo discurso fácil. O que o senhor quer dizer com discurso fácil? Um discurso dizer que prometer facilidade à população. Tá. Tá. Mas me explica um pouco da PEC Kamikaze, como é que ela funciona? Alguns dizem que é PEC... Tu sabe o número dela, o nome? Já é uma emenda à Constituição, essa altura do campeonato, não é mais PEC, né? Tá. Ela permite, por exemplo, você majorar em R$200 o Auxílio Brasil. Tá? Ela fez uma série de bondades. Sim, não há dúvida. Agora, você acha justo, por exemplo, em alguns estados você pagar R$ 2,30 de ICMS da gasolina? Se o senhor vier me perguntar sobre impostos, eu, em geral, sou contra, presidente. Presidente, já decidimos, por exemplo, o diesel vai continuar zerado o imposto federal o ano que vem. Estamos negociando a gasolina, continuar a mesma coisa. Isso daí... Já está negociado e acertado com o Paulo Guedes, com responsabilidade, os R$600 de Auxílio Brasil continuar o ano que vem. Mesmo que o senhor não seja eleito? Não, isso aí vai depender de uma proposta de emenda à Constituição depois das eleições. Tá.
Tá. Tá certo? Deixa eu te perguntar, a gente com esse superávit que a gente espera esse ano, o que a gente faz com essa grana? Vira caixa? Não. Olha só. Eu sou o primeiro presidente que pega o teto de gastos. Eu tenho um limite para gastar. Você ganha 5 mil por mês aqui, daí acha um bico lá fora, passa a ganhar 10. Com esses 5 restantes, você não pode fazer nada com ele. Nós vai para bater juros na dívida. É uma dívida enorme. Na casa dos meia dúzia trilhões de reais. Nossa, dinheiro pra caralho. Toca caramba nisso. Tá? O problema é que você tem que enfrentar. E os números da economia têm cada vez mais sinalizado que, diferentemente de outros países, nós estamos saindo da crise. A questão do desemprego, por exemplo, nós quisemos aprovar a carteira verde e amarela para ajudar o jovem. Né? O jovem quer um emprego, não tem experiência. O que é a carteira verde e amarela? Você vai até 29 anos de idade, você vai ter um emprego, até aqui com você, onde você vai ficar livre de quase todos os encargos trabalhistas, até 29 anos de idade. E, lamentavelmente, o parlamento entendeu que... Isso daí é, porra, muito contra a CLT. Olha só. A velha pergunta, né? Você prefere muitos direitos e desemprego ou pouco direito e emprego? Nossa, tá até 29, errado, mas até 29 anos de idade. Né? Ninguém vai se aposentar com 29 anos de idade. Depois ele encarnera. Ele encarnera e vai esperar a tua idade lá na frente, né? E tempo de serviço para se aposentar. É um início para ajudar o jovem. Que o jovem, ele é jovem, não tem emprego, não tem experiência. Quando é que ele vai ter experiência? Não. Nunca. Pois é. Estamos ajudando o jovem no começo. A CLT, alguns acusam, né, que o Bolsonaro quer tirar direito do trabalhador da CLT. Todos os direitos da CLT estão no artigo 7º da Constituição, que não tem como você retirar nem por emenda da Constituição, porque pertencem a um capítulo das causas pétreas. Quem fez a mini-reforma trabalhista foi o Temer. Eu votei favorável. Ninguém acabou. Falar na época, vão acabar com o 13º. Está de sacanagem. Está garantido no artigo 7º. Você pode negociar com o teu patrão o adiantamento do 13º, em vez de você cair na mão do agiota ou pegar um empréstimo num banco. Você pode negociar a licença gestante. Tá, se perdeu o filho e a licença gestante está garantida, volta a trabalhar, pega o final do ano a licença gestante, pega o desconto em férias, tira uma semana de férias agora, final do ano tira as 4 semanas. É isso. Flexibilizou, ninguém tirou direito de ninguém. A empresa vai quebrar. Eu posso chegar para você, vamos negociar, tira as tuas férias agora. É isso que foi feito. Porque ser patrão é muito fácil defender empregado. Tem mais votos. A base da pirâmide é enorme. Ser patrão também não é fácil no Brasil. E quem fala isso está pedindo para perder o voto, mas é uma verdade. Tanto é que eu falei com o Paulo Guedes. Não conseguimos fazer por causa da pandemia. Nós queríamos criar minha primeira empresa. Para o cara abrir o negócio dele, se bem que foi facilitado, que nós passamos a ser o 7º país mais digitalizado. A pandemia trabalhou porque previa investimento do governo? Não, o investimento nós abrimos para a iniciativa privada. Quando você privatiza algo por aí, no passado, aquele dinheiro todo ia para bater juros da dívida. Hoje, uma parte vai para obras. Quando o Tarcísio, por exemplo, abre uma licitação qualquer por aí, numa rodovia, uma parte daquela licitação vai para o governo investir também, ou para a própria empresa começar investindo lá, e não indo tudo para bater dívida. Uma mudança enorme. Nós estamos cada vez mais atraindo o capital privado de fora e de dentro do Brasil. Dessa forma de agir, completamente diferente no passado. Tá? Você pode ver, as estatais começaram a dar lucro. Os Correios estão em caixa 5 bilhões. O mensalão começou com o Correio, acho que foi 2004, 2005. Hoje em dia, você pega um carteiro, por exemplo, aí. Deixa eu ver teu contra-cheque. Carteiro mais humilde lá dos Correios. Ele começou a descontar em 2015 R$510 por mês e vai descontar isso até 2030 para cobrir o rombo do fundo de pensão Postales roubado pelo PT. O pessoal que estava no Postales, indicação política, comprava papéis de empresas venezuelanas quebradas, pagavam e certamente depois iam lá buscar a grana. Quem ia ficar com a conta?
o funcionário dos Correios. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal. Eu chamo de corrupção com carnê, com boleto. Esse é o nosso Brasil. Hoje lá com a Febraban, eu perguntei para o dado momento, improviso, né? Imagine uma pessoa que, durante anos, roubou o teu banco. E você descobriu, 10 anos, 14 anos depois descobriu que ela roubava o teu banco. Você manda ele embora. 6 anos depois, essa pessoa procura o teu banco, pedindo emprego. Você vai dar emprego para essa pessoa? Cara que me roubou. Então para de querer apoiar o cara errado, pô. Que te roubou durante 14 anos. Quer botar esse cara para voltar a roubar teu banco de novo? Ou tu acha que o dinheiro que lá no apartamento do Gedel da Bahia caiu do céu? Não veio da Caixa Econômica Federal? Querem botar esse tipo de gente para dentro com uma cartinha? Com uma cartinha? Igual a carta ao povo brasileiro? Que fez exatamente o contrário. Foi a maior corrupção da história da humanidade. Já provou que não dá certo, pô. Já viu a roubar.